Olá, tudo bem? Vamos fazer uma revisão daqueles principais autores, não é, que estudaram a psicologia infantil, não é, e nos quais a psicologia infantil se baseia nos dias de hoje? Vamos lá? Bem, o primeiro autor importante é o Jean Piaget. Não é? O Piaget ele vai estudar a evolução do pensamento infantil. Ele mostra que a criança vai aprendendo ao longo do tempo. Conforme ela vai crescendo, ela vai aprendendo novas coisas. Tá? Segundo o Piaget, o desenvolvimento mental acontece espontaneamente, a partir das potencialidades do indivíduo também de sua interação com o meio, que também é bastante importante. O processo de desenvolvimento mental é lento, ele é sucessivo, ele vai acontecendo de acordo com etapas no desenvolvimento da criança. A primeira etapa ele chama de sensório motor, vai até os 2 anos. A segunda é o pré-operatório, que vai dos 2 aos 6 ou 7 anos. Depois nós temos o operatório concreto, que vai dos 6 ou 7 anos até os 11 ou 12, e o estágio formal, que é a partir dos 11 e 12 anos. Isso pode acontecer um pouquinho antes ou um pouquinho depois, dependendo da criança. Bem, e quais são então esses estágios de desenvolvimento cognitivo do Piaget, né? Quais são essas fases de desenvolvimento? Em primeiro lugar, o sensório motor, de 0 a 2 anos, onde a aprendizagem do mundo é muito baseada nos sentidos e nas habilidades motoras da criança. Já dos 2 aos 6 anos, o pensamento pré-operatório, a criança começa a fazer uso de símbolos, de palavras, de números para representar aspectos do mundo. Né? Ele não vai mais se relacionar apenas a partir da sua perspectiva individual, ele consegue começar a se relacionar e entender, né, o próximo, as outras crianças, os pais, etc. Na terceira fase, o pensamento operatório concreto, dos 7 aos 11 anos, ele vai começar a aplicar operações lógicas a experiências centradas. Né? Então, por exemplo, ele tem uma experiência, ele consegue fazer uma relação, né, lógica, matemática, né, com aquilo que ele está acontecendo. Por exemplo, se ele vai à feira, ele consegue fazer contas, ele consegue entender que ele tem que pagar, quanto ele tem que receber. Né? Já depois dos 11 anos de idade, que é o pensamento operatório formal, já é uma fase mais desenvolvida, onde o pensamento abstrato já está presente, né? A criança já começa a fazer um pouco de especulação científica a partir de hipóteses, né? De raciocínio dedutivo e indutivo. Também é uma fase onde ele começa a entender o que é o planejamento e também o que é imaginação e o que é realidade. Certo? Bem, então vamos para o Vygotsky. O Vygotsky é um autor que nasceu na Rússia, um psicólogo, e ele reconheceu a importância da introdução da criança na cultura por parceiros mais experientes. Então, ele acha que a criança tem que, em primeiro lugar, ela tem que se inteirar com o meio. E nessa interação com o meio, ela vai ser auxiliada por pessoas que a cercam, né? Pela família, por exemplo, por professores, etc. Segundo Vygotsky, a criança inicia seu aprendizado muito antes de ir para a escola, mas o aprendizado escolar vai introduzir elementos novos no seu desenvolvimento, né? Assim como a família, a sociedade, etc. A aprendizagem é considerada um processo contínuo, realizada graças às relações sociais. 2 tipos de desenvolvimento foram identificados pelo Vygotsky. Em primeiro lugar, o desenvolvimento real, que é aquele que ele aprende sozinho, coisas que ele aprende sozinho pela sua própria experiência. O segundo desenvolvimento é o chamado desenvolvimento potencial, que se refere àquilo que a criança pode aprender com o auxílio de outro indivíduo. Então, tudo que ele aprender com o auxílio de outro indivíduo, seja o pai, a mãe, o professor, o amigo, né, é o desenvolvimento potencial. Entre a fase de desenvolvimento real e a fase de desenvolvimento potencial, existe uma zona intermediária, que ele chama de zona de desenvolvimento proximal,
que é o período de aprendizagem. Enquanto a criança está aprendendo com o outro, seja o pai, a mãe, o professor, ela está ainda nesta zona intermediária que é chamada de zona de desenvolvimento proximal. A escola, por exemplo, ela está quase toda centrada nesta zona. Bem, vamos então para outro autor um pouco diferente, que é o Winnicott. O Winnicott é um inglês, ele nasceu numa família rica, muito feliz, com vários irmãos, várias irmãs, na verdade. Ele era um pediatra e um psicanalista. Ele vai trabalhar muito cedo com crianças que são separadas das suas famílias durante a Segunda Guerra Mundial ou depois da Segunda Guerra Mundial. Ele constatou que a importância do brincar, que essas crianças, por mais problemas que elas tinham, brincando, elas conseguiam superar muitos desses problemas e traumas que elas tinham vivido. O brincar, para o Winnicott, é chamado de um espaço potencial, o espaço onde a criança vai aprender e vai se desenvolver. É o espaço dos jogos e brincadeiras. Principalmente o brincar vai facilitar a comunicação da criança com ela mesma, ela vai entender muito dela mesma e vai entender também o outro. Outro autor é o Vallon. O Vallon é um francês, nasceu em Paris, era um médico, se formou também em psicologia e filosofia, e em 1925 ele criou um laboratório de psicologia biológica da criança. Segundo Vallon, o desenvolvimento intelectual da criança envolve muito mais do que um simples cérebro, do que as operações mentais, fisiológicas da criança. Foi o primeiro a levar em conta não apenas o corpo da criança nessa etapa de desenvolvimento, mas também as suas emoções. Ele vai falar muito nas emoções da criança, e da importância de se trabalhar essas emoções dentro da sala de aula. A sua teoria é baseada em 4 elementos que se comunicam o tempo todo: afetividade, movimento, inteligência e a formação da criança. E, finalmente, vamos para a Maria Montessori. A Maria Montessori foi uma das primeiras mulheres a se formar em medicina no começo do século XX. Ela começou trabalhando com crianças que eram consideradas na época anormais, crianças que tinham necessidades especiais e que na época eram consideradas totalmente anormais. Essa experiência ela leva depois, mais tarde, para outras crianças. Ela começa a criar casas que ela chama de casas de crianças, que são instituições de educação e de vida, não apenas lugares de instrução, mas lugares de desenvolvimento da criança enquanto indivíduo. Ela prestava muita atenção, ela era muito observadora e ela conseguia descobrir defeitos das escolas comuns e começou a experimentar em crianças de evolução chamada de regular, as experiências que ela tinha feito com aquelas crianças que eram chamadas de crianças anormais. As suas casas de crianças não visavam a instrução somente, mas eram locais, então, de educação e de vida. Realizavam, enfim, a educação completa da criança, preparavam a criança para a vida. A primeira casa dei bambini, que era como se chamava, essas casas, foi fundada em Roma em 1907. O método Montessori foi um dos primeiros métodos ativos quanto à criação e aplicação. Seu principal objetivo são as atividades motoras e sensoriais da criança, visando principalmente a educação pré-escolar. Depois ela acaba estendendo também para a segunda infância. O método Montessori propõe um trabalho individual da criança, embora ele tenha também um caráter social, da importância da interação, etc. Mas o professor tem que sempre prestar muita atenção individualmente a cada criança. Então, ela divide as crianças praticamente em 2 fases.
Na primeira fase, que vai do nascimento até os 6 anos, ela chama de espírito absorvente. A criança, nesta fase, ela desenvolve a educação sensorial, a estabilidade física e aprende a importância das rotinas. Na segunda fase, que ela chama de educação para o cosmos, a criança vai se adaptar à sociedade, né, às regras da sociedade, à idade da razão, a necessidade de uma escola cheia de ideias interessantes para essa criança, para ela poder se desenvolver cada vez mais. E a escola deve agir com liberdade, mas também com disciplina. A terceira fase vai cobrir a adolescência, que vai dos 12 até os 18 anos. E a quarta fase, depois dos 18 anos, até os 24, é chamada de jovem adulto.